Bem-vindo ao Memórias. Mas mais um Memórias especial. Eu sou o Pedro César Antunes de Amigo, essa é minha colega Olga Beatriz Stefan Cruz, e eu acho que esse é um dos mais emocionantes pra gente, que vai pegar mais na gente, né? O nosso projeto de divulgação do acervo do Centro de Apoio à Pesquisa Histórica Sérgio Buarque de Holanda, o CAP-USP, ele teve a sua iniciativa a partir da Bolsa Pub do canal oficial do Departamento de História da USP, sob a coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e do professor Gustavo Veloso, em conjunto com o projeto História e Memória Digital, coordenado pelo professor Pedro Luiz Puntoni. Hoje é um momento especial, pois finalmente conseguimos reunir aqui todos os integrantes e ex-integrantes que fizeram parte da criação e desenvolvimento do projeto História e Memória Digital. Projeto que digitaliza, edita, cataloga, sistematiza e disponibiliza os acervos do CAP-USP e da TV USP no canal da História do Departamento. Perfeito. O projeto História e Memória Digital é responsável pelas postagens do 4 Memórias, aqui no canal oficial do Departamento de História da USP. Hoje vamos conversar sobre o projeto em si, de sua criação até seus desenvolvimentos atuais. E além disso, hoje os entrevistadores também são entrevistados, porque somos parte desse projeto, parte viva. Com isso, gostaríamos de chamar para conversa, né, já estão aqui na mesa, a Beatriz Gritti Mariano e a Lívia Bernardes Marciano, ambas ex-integrantes do projeto que estavam atuando logo no início do projeto, quando ele começou a ser implementado. Então, e também tem o Pedro aqui, que ele também estava lá, então ele também está sendo entrevistado. Estava nesse início. Então, vocês três, como é que era o projeto no início? Onde era? Quais equipamentos vocês tinham? E o que vocês faziam? A veterana. Acho que a Beatriz que pode começar. A veterana. O projeto ele começou em 2021, durante a pandemia. O professor Pedro Puntoni, ele chamou alguns alunos que estavam fazendo o Brasil Colonial 2 com ele. E aí ele comentou que ia ter, assim, era um projeto de memória com o acervo do CAP. E eu, assim, o que é CAP? Sabe, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Aquela portinha atrás do elevador. Era uma pandemia, eu nem sabia que tinha elevador. E aí, gente, eu vou ser sincera, eu fiquei assim, tá pagando? Eu vou. Aí eu fui. E aí, no começo era tudo online, a gente tinha meio que umas aulas sobre acervo, memória. Eu não entendia nada, porque não tinha um acervo na minha frente. Aí, quando chegou o presencial, aí sim, a gente foi apresentado pro CAP. E aí, o bagulho foi sinistro, assim, tipo, juro pra vocês. A gente chegou lá, tinha muito material, tem as teses do CAP, que a gente não trabalhou com elas diretamente. Tinha os microfilmes, que isso é uma lenda urbana, né? Porque quase ninguém mais ouviu falar deles, mas tinham microfilmes que estavam, assim, com a famosa síndrome do vinagre, que eles estavam todos, assim, contaminados com acetato. Tava uma coisa bem deliciosa. Eu voltava pra linha amarela cheirando a vinagre. E a gente também trabalhava com os documentos da greve de 2002. E, enfim, a gente também trabalhava com o acervo da ECA. Esse eu não cheguei a trabalhar de perto, trabalhei mais com o do CAP. E com também o material do DCE, que a gente foi resgatar no meio das aranhas. Que, né, tem o prédio do DCE, tava lá meio abandonado, a gente enfrentou as aranhas, mas a gente resgatou. E foi muito bonito, foi muito bonito. E aí, nesse processo de começar a entender o material que a gente estava trabalhando, de pensar em alguma coisa para fazer com ele, porque eles estavam no acervo e não tinha as condições necessárias para manter o acervo funcionando, né? Não tinha ar-condicionado, higienização adequada. Foi quando a Lívia e o Pedro apareceram na minha frente, porque a gente já estava meio desolado, assim, né? Tipo, o que a gente vai fazer? Passou um ano de projeto, a gente só encontra material, vê desgraça, mas e aí, qual é a solução? Aí eram os meus dois anjinhos. Eu lembro que quando eu entrei já estava na segunda fase, mais ou menos, né? O pessoal do primeira fase que pegou a pandemia ficou com essa parte mais punk de lidar com o acervo mesmo e sentir aquele cheiro de vinagre gostoso. Quando eu e o Pedro a gente entrou, já tinha passado a pandemia, já era todas as atividades presenciais. Isso em 2022? Em 2022. E aí eu lembro que a primeira vez que a gente fez um encontro para conhecer a equipe, começar os trabalhos, a Bia levou a gente no acervo lá do CAP, né? Então a gente viu o que tinha lá restando ainda, que eles não tinham levado para o laboratório ainda na administração. E depois a gente deu uma passadinha no DCE e a Bia mostrava assim as teias de aranha. Ficou, a gente rolou tudo aqui procurando os arquivos. Eu ficava mostrando os ovinhos de aranha nos documentos também, era bem simpático. Foi uma fase
fase um pouco sinistra. Mas aí a gente já pegou essa fase, né, eu e o Pedro, de passar pelo laboratório na administração. Então, eram 2 salas, que continuam essas salas. Uma de trabalho, com 3 ilhas de trabalho, e a outra com um acervo, que aí a pessoal da primeira fase já fez a parte mais pesada Vocês de organizaram organizar tudo. Já Obrigado. tava ótimo já. A gente já chegou e já tava ótimo. A gente teve que descarregar nos carros da administração o acervo. Foi bem legal, assim, tipo, pra quem tem rinite foi uma experiência bem interessante e única. Ainda é uma É bem interessantíssima. interessante. E você, entrevistador e entrevistado ao mesmo tempo? Eu tô tentando achar as palavras sem me emocionar muito. Se Mas emocione, esse projeto é Ai. sua graduação, basicamente. é realmente minha graduação. Minha graduação tá acabando e eu entrei no meu 2º semestre Uhum. no projeto. Uma coisa que vale a pena a gente lembrar é que no início, quando a gente começou, Lívia, a gente não tinha equipamento. A gente Vocês não lembram tinha disso? Foram nada. 6 meses sem equipamento. A gente não tinha sequer as ilhas de trabalho com os Uhum. computadores. Os computadores vão chegar em janeiro do outro ano, em Exato. fevereiro, algo assim. Foi. Então, eu acho que esse começo do projeto foi uma coisa muito até desestimulante pra gente. Foi. Porque, querendo ou não, você entra num projeto que fala que vai ser digitalização do acervo audiovisual, de tudo. E quando você chega, não tem um computador, não tem como fazer, não tem uma placa, não tem nada, a gente ficou meio todo mundo... E o que a gente faz? A gente nem sabia quais eram os materiais, porque, tipo, só tinha um monte de fita cassete, mini DV, mas e daí? O que tem isso? Com que equipamento a gente digitaliza isso? Porque na época, logo quando a gente começou as atividades, a segunda fase, que eu e o Pedro tava junto com a Bia, a gente trabalhou com os notebooks pessoais, que a gente arrumou ali, levou, e a gente tinha só o leitor de DVD e de CD. Então a gente olhou para aquele acervo, já estava meio desestimulado, porque a gente falou: e aí, o que a gente vai fazer? A gente não tem leitor de fita cassete. A gente não faz ideia de como arrumar isso. Então vamos começar por onde dá. Porque a gente estava animado, né? Apesar de tudo, a gente estava muito Exato. animado. A gente digitalizava DVD lá com. Era dentro do notebook ou numa maquininha? Acho que tinha uma maquininha. Ficava do E lado. salvava no HD externo da Lívia. Era uma coisa assim, super profissional. O famoso HD externo da Lívia, que ficou muitos anos lá até a gente devolver para ela. Eu Fez saí do história. projeto e o HD estava lá. O HD continuou lá com a gente. Então, foi muito desestimulante no início por causa disso. Mas assim que chegaram os computadores, e assim que a gente começa a entender e a fazer e tudo, a gente passa pelo segundo baque, que era o baque das fitas VHS. Sim. Que era todas as fitas VHS que a gente abria estavam mofadas. 80% do acervo inteiro do CAP, né? Exatamente. Então, a gente pegou muito tempo, ficou ou a gente, ou a Tainá, que daqui a pouco entra aqui, literalmente pegando e vendo uma, tá mofada. Fecha, digita lá. Fita tal, tombo tal, está mofada. Abre, fecha. Fita tal, está mofada. E a gente ficou muito tempo isso, e foi mais uma coisa, mas mesmo assim a gente via que a gente conseguia fazer as coisas. Sim. Porque com o computador, a gente com equipamentos já, mesmo que assim, resgatados quase, né? Achados em algum lugar e do nada tá lá o equipamento. A gente conseguia começar a andar. E aí foi quando a gente teve que implementar algumas bases de trabalho, porque assim, era uma loucura. Eu queria perguntar sobre isso. Foi você que criou a planilha? Eu criei a planilha. E vocês que, na hora de digitalizar os DVDs, colocaram lá A o tom. gente começou ficou a fazer os padronizado. metadados. Então, A gente explica como é que foi isso. Porque agora a gente já tem a planilha. Agora a gente já padronizou, tá mais fácil para nós que viemos depois. Acho que o Pedro pode falar. Então, a gente principalmente olhou ali e falou, tá, a gente agora tem o equipamento, agora a gente tem como fazer as coisas. Precisamos padronizar. O mínimo de organização, de padronização, mesmo que a gente depois venha descobrir que não foi a melhor de todas, a gente precisava de algum tipo, porque senão, o que a gente ia fazer? Sim. Então aí a gente pensou, assim, qual é a saída mais clara? Cria-se uma planilha com a questão nome da fita, tombo da fita, quem são os participantes, qual lado começava, principalmente para as fitas cassete. Tá tudo bem invertido, né? mas isso tá certo. Mas aí a gente... outros 500. Esse é um problema para depois. Esse é um problema meu Nesse agora. momento não era um problema. Não era um problema. Que lida com as cassetes. E aí,
a gente fez assim, e a gente pensou, isso daqui é o máximo, e principalmente quem fez, pra gente ter a base, tipo, isso daqui tá errado, quem fez? Qual dia? Ou isso, qual dia? Isso daqui tá certo? Beleza, essa pessoa fez exatamente pra gente ter o que a gente não conhecia por esse nome ainda, a história arquivística do que era o A documento. ficha A catalográfica. ficha do documento falando, olha, foi digitalizado por tal pessoa, em tal dia, foi feito isso, foi feito aquilo, a fita tem um atraso, isso, aquilo. Então, ocorrências que a gente criou, né, para fitas que ficavam sumindo, tudo. Então, a gente precisava fazer isso para sistematizar, porque senão era um projeto que era largado. Chegou um momento, só para explicar um pouco de onde veio a motivação da planilha, é que chegou um momento que a gente estava os três trabalhando ali à tarde e as nossas mesas a gente já não conseguia mais falar. A nossa mesa já estava de CD assim. Então a gente olhou e falou: e agora? Como que a gente vai marcar o que já está digitalizado? A gente começou a colocar etiqueta, mas aí continuou o problema. A Acho gente que não vocês tinha vão ter orgulho da como. gente. Terminou a catalogação, graças a principalmente a Ana Muniz, o Leonardo e a Milena, terminou a catalogação de todos os DVDs semana passada. Gente, eu acho que eu que comecei os DVDs, eu não consegui terminar, infelizmente. Não, você terminou. Terminei? Terminou. Spoiler, nem sabia. Nem sabia. Você terminou, vocês duas conseguiram terminar os DVDs. E os DVDs eram. Como chama isso? Eram. Era tipo os slides, eram slides, Chama né? isso, que era DVDs, projetado, isso. Das né? aulas. Que eram os Isso. que eram microfilmados. Esses daí Isso, não micro- foram catalogados ainda não. Eu tô falando dos Desculpa. DVDs de vídeo. De vídeo. Ah, desculpa, Os soltei de vídeo. spoiler. Spoiler. Materiais didáticos não foram Desculpa. catalogados. Ainda não, mas é o que vai sendo feito. Ah, não, eventualmente. E eu gosto da dinâmica que o Pedro, ele criou as planilhas, mas eu e a Lívia, a gente não sabia usar Excel. Então a gente passava a maior parte do tempo destruindo as planilhas que ele E fazia. ainda mais porque a gente trabalhava juntas nos DVDs e o Pedro Exato. começou as fitas. Então a gente se embolava tudo. Lívia Então, apagava coisa que eu fazia, eu apagava coisa que ela fazia. E aí, Suave que ele também depois meteu um Ctrl A, Ctrl F, achar tudo e repor as coisas, repôs, ficou Perfeito. Campedronato e Pedro virou Peu e Meu Deus. caos. Aí não tá pode. suave, todo mundo erra. Enfim, então eu quero perguntar uma última pergunta pra vocês, né? Porque vocês são do time que começou tudo. Não chora ainda não. Tá tranquilo, vai lá. Como foi trabalhar nesse projeto no início, mas não como foi trabalhar, tipo, passei perrengue, babá. Eu tô falando como foi trabalhar no projeto aqui. Ok. E, pra você, como está sendo trabalhar no projeto ainda agora? Comecem vocês. Eu tenho que encontrar palavras. a veterana começa. Eu sempre sou muito honesta. Eu acho que no período inicial eu tinha um pouco de apatia com o projeto, porque eu não tinha esperança. Eu acho que eu via que eu passava às vezes 4 ou 5 horas por dia, porque eu ia todos os dias quase pro acervo pra olhar o destruído e continuar e ver o destruído. E eu acho que quando a Liv e o P chegaram, eu tive uma faísca de esperança. E sei lá, eu acho que eu criei muita afetividade com o projeto, principalmente no tempo que eu passei com a Liv e com o P, que ele levava você deixava a sua vitrola Sim. na sala. Ele me apresentou ótimas músicas do Cazuza, recomendo. E não parte de um samba no meio do... Gente, não, era Rita Lee Cazuza, ainda mais que foi a época que a Rita Lee morreu. Quem foi que colocou a O Santa Santinho Rita? fui eu. A Fui gente eu. tem a nossa Santa Rita. Sou Santa Rita. Eu acho que eu criei muita afetividade com o projeto, porque além da esperança, eu acho que eu vi que eu tava trabalhando com pessoas que acreditavam que aquilo, tipo, ia pra algum lugar. E quando eu tive que sair, eu juro que eu saí muito feliz, porque eu sabia que ia continuar em boas mãos. Eu sabia que, tipo, se eu precisasse, tipo, e aí, gente, como é que tá o projeto? Tá suave, tá suave. Eu, inclusive, eu continuo no grupo pra ficar verificando vocês. Eu faço uma verificação semanal, tipo assim, tá dando certo, tá dando certo? Às vezes tem uns surtos lá, né? Tem um surto e tal, mas aí Parte do faz trabalho. parte. E aí eu fico assim, eles estão bem, eles estão bem encaminhados. Aí na alegria, eu falo com muito carinho do projeto até hoje, assim, as pessoas acham que ele não existe, porque, sei lá, ele ficou meio escondido. Sim, Ele muito ficou, tempo. Ele né? ficou Agora que escondido. tá sendo publicado, não tem como Valorizem. negar a existência. Valorizem o CAP, valorizem o projeto. Porque vocês são muito incríveis. Eu vou ter que mutar isso na edição. Vocês são incríveis. Infelizmente, terei que mutar isso na edição. Então, é isso. Eu acho que eu tô muito feliz. Foi muito bom trabalhar. Eu ainda me considero um membro. Você é um Tipo, membro.
Um membro do honorário. Um O membro Pedro sempre fala honorário. que vocês são as mães. Sim, ele é o pai. Ai, que lindo, nosso filho. Que família estruturada. É isso, eu vou passar a palavra aqui pra Marciano. A minha experiência foi interessante, porque eu entrei no primeiro ano de graduação, né? Era o segundo semestre que a gente estava na USP, e eu estava muito animada. Eu me empolguei muito conversando com o professor Pontoni na época, que dava história colonial, falando sobre digitalização, sobre acervo. Me empolguei muito com o assunto, e quando abri a vaga para a bolsa, eu fiquei muito feliz de conseguir. E quando efetivamente começaram as atividades, que eu conheci a Bia, eu conheci o pessoal anterior, vocês tinham realmente um sentimento ali de desesperança mesmo, de olhar para aquilo e olhar um acervo que foi renegado um tempo muito grande, que a gente perdeu muita coisa. Então a gente sentia muito pesar com ter perdido e não ter feito isso antes, esse trabalho antes. Mas quando as atividades começaram e a gente começou a trabalhar junto, nós três, todo mundo ficou muito empolgado. A gente queria trabalhar, a gente trabalhava muito, muito mesmo. A gente trabalhava mais Muito mais do que Não as eram 10 10 horas da semanais. porque Deu a pra gente perceber. queria, porque era um ambiente muito gostoso, a gente ficava muito feliz de trabalhar para qualquer acervo, a gente ficava Roubar cafezinho lá nas máquinas. Isso é um A grande gente plus. tomava café o dia inteiro. A gente ouvia música na vitrola do Pedro. Então, eu tenho muito carinho com o projeto, porque a gente pegou esse momento de guinada de novo. De olhar para o projeto com esperança e falar, não, aqui tem um acervo que mesmo que a gente tenha perdido uma parte, vale a gente trabalhar duro Uhum. para conservar isso. Isso Mas daqui é uma memória muito importante. Você sabe que mesmo a parte que, tipo, tecnicamente estava mofada, degradada, as 80% das VHS, graças aos esforços, e de novo, principalmente da Tainá, da Milena, e agora do Leonardo, do David, que faz a principal parte da edição, da Júlia, que me ajudou nas cassetes, perdeu uma cassete, mas a gente achou. Essas fitas que estavam mofadas estão sendo higienizadas. Estão conseguindo ser digitalizadas e todas em cor agora. Nossa, isso é incrível, maravilhoso, isso é porque a gente incrível. ralou muito no começo. Inclusive, um comentário que eu queria fazer é que o Pedro tem um papel muito importante nisso. Não só por tudo que a gente já comentou, mas porque no começo ele que correu atrás dos equipamentos. Sim. Ele foi muito. Ele tinha um esforço enorme. Então ele apareceu e falou: galera, arrumei o equipamento do tio do meu amigo, de não sei quem, Sim. pra conseguir, pra higienizar. A gente foi atrás. O Pedro então, ligando uma TVzinho de tubo. a levando uma máquina. TV de tubo, os cabos. Então, eu tenho muito. Eu saí do projeto também depois de um ano, mas eu saí com tristeza, em parte, porque era muito gostoso trabalhar com essa equipe. Mas com felicidade, porque estava em boas mãos. Eu sabia que vocês iam fazer um ótimo trabalho com o acervo e que aquele trabalho que a gente começou, que você começou, junto com o pessoal da etapa anterior, ia ser muito bem cuidado e que vocês iam fazer um trabalho excepcional. E é isso, assim, o projeto, ele apesar dos perrengues, da falta de estrutura em alguns momentos, o projeto, ele é muito um fruto desse esforço coletivo da equipe, que tinha esperança, né, em salvar aquele acervo, em cuidar daquele acervo e disponibilizar para todo mundo, porque aquela é uma memória muito rica da nossa universidade, do departamento, dos docentes, de quem passou por aqui. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de ver o que a gente conseguiu colaborar um pouco, nós três, e que o Pedro continua. Papai Pedro. É muito difícil para mim falar sobre isso, porque, como a Beatriz falou, a gente entrou e a gente via desesperança nela. Realmente, a gente olhava assim e falava, meu Deus, isso não vai para frente. E começou a ir para frente. E assim, eu sou um dos mais longevos do projeto. Eu tô desde aquele inicial até agora no projeto e me mantendo. E assim, trabalhar no início era complicado, exatamente por causa disso. A gente tinha que ir atrás de tudo. Não existiam. Quando os computadores chegaram eles, mas os equipamentos não chegavam. Então, a gente tinha que dar um jeito. E a gente dava um jeito, conversava aqui, conversava ali, conversava lá. Daqui a pouco tinha 200 aparelhos de VHS dentro da sala. Funcionavam 2.
Vamos lembrar desse fato. A gente testava todos, não funcionava. Agora funciona um. E colocava etiquetinha. O Não que funciona funciona é e o por que quê? veio do CAP, que foi É doado pelas verdade. letras. Depois. Meu A Beth Deus. do CAP. Gente. O time do CAP também sempre atrás da gente, né? A gente falou, quebrou Não, a todos os equipe do CAP. trocadores. Ajuda aí, a Beth. Eu vou ligar lá pro departamento de letras, eu vou fazer eles transferir esse daqui que é deles. Aí ela transferiu pra gente, a gente lá, carregando. É um trabalho colaborativo Sim, mesmo, mas tem colaborativo, muita Um mão time envolvida. absurdamente gigante no final das contas. Porque tem gente que nem tá aqui que Uhum, querendo que ou não colabora contribui. muito. Sim. Exatamente. Então, assim, primeira coisa que eu tenho que pontuar desse projeto é que ele foi construído coletivamente. Uhum. Ele foi construído pela Beatriz, pela Lívia, pela Olga, por mim, pelo Nicolas, pela Tainá, pela Júlia, pela Milena, pelo David, pelo Leonardo, pela Ana, pelo Otávio, pelo professor Puntoni e por todos que já passaram por esse Time projeto, do pela CAP. Beth, pela Cida. Cida, pela Malu. Então, é uma coisa que é muito grande, sabe, Olga? Porque você sabe que eu evito falar porque eu me emociono. Mas hoje é pra falar, então vou Não me chora que emocionar. eu choro, não chora que eu choro. Porque, assim, um projeto que visa recuperar a memória da universidade, recuperar a memória que estava literalmente mofando e estragando, um projeto que começou com uma digitalização e agora passa por higienização, restauro, edição, catalogação, disponibilização, tudo ao mesmo tempo. Foi um decorrer tão grande que a gente vai passar aqui conversando com as pessoas que, assim, eu não consigo falar a não ser falar que isso foi criado em tantas mãos. E isso foi um esforço coletivo tão grande que, assim, a gente criou uma própria comunidade. Hoje nós somos uma comunidade. Muitos podem não querer seguir, não tudo. Não quero ir para essa área, minha área é outra. Mas todo mundo tem o pé. Porque, como eu aprendi durante todo esse tempo, o acervo, o arquivo, é onde nasce o historiador. Uhum, Então, nós todos nascemos como historiador a partir desse arquivo. uhum. Nós todos aprendemos a cuidar de um arquivo. Se hoje vocês literalmente forem colocados em qualquer lugar para trabalhar com isso, vocês vão conseguir. Vocês são capacitados. E a gente se capacitou. Sim. Uhum. Então, assim, é uma emoção muito grande, porque é um projeto que poderia morrer no primeiro ano e a gente está indo pro quinto, pro sexto, pro sétimo, porque não vai acabar tão cedo. Uhum. É um projeto que a gente vai recuperar muito, que capacitou muita gente, que todo mundo que passou tem um pouco dele em si. Uhum. E é isso. Então, aqui encerramos o primeiro bloco, que é o bloco da implementação. Eu agradecemos, né, imensamente a Beatriz e a Lívia por estarem aqui. Agora, quem a gente vai convidar para a mesa são as pessoas do próximo bloco, que é a grande onda de digitalização quando já tinha os equipamentos. Então, agora eu vou chamar a Júlia Soki, ex-integrante do projeto, a Milena Pinto e a Tainá Aparecida dos Anjos, integrantes agora desse projeto, para falarmos sobre a digitalização, os seus desafios e as experiências adquiridas. Vamos lá, pessoal. Não passar tropecem em por nenhum cabo. aqui. Isso. Puxem a outra cadeira, se ajeitem aí. Chega pra lá. Cheguem um pouquinho para lá, um O pouquinho time para é enorme, cá. né? Um timinho. É porque não dá para ver quando você tá do outro lado da câmera, o pessoal que tá assistindo, que tá literalmente lotado de gente nessa sala. Todo mundo tentando se esconder e não derrubar nada, não tropeçar num cabo, né? Então, vocês são as pessoas quando eu entrei no projeto, né? Então, agora eu quero que, primeiramente, vocês... Breve introdução, cada um de vocês. E lembrando que vai ter que se inclinar para frente, pro microfone. Se introduzam agora. E vão dividir Vai. o microfone. Comece. Você vai mandar os mais velhos começarem. Ainda mais perto do microfone, Milena. Traz o microfone mais para perto para Pode você avançar também, aí depois muda. Calma, eu tô meio Chico Bento no estúdio. Bom, eu sou a Milena, né? Eu entrei no projeto em 2023, ainda pela PUB. Atualmente eu sou estagiária junto com o Pedro, a Tainá, a Olga E o David? e o David. Ué, o David? O David que está ali. Quando eu cheguei no projeto, eu vim de uma PUB anterior, né, no Museu de Arte Contemporânea. E, no caso,
esse projeto já me salvou de jeitos, assim, inacreditáveis. Então, quando eu saí do MAC, eu saí por questões de saúde mental e eu precisava me manter ainda, né? E aí a Júlia já trabalhava no projeto, ela falou, eu acho que tem vaga. E aí foi uma coisa assim muito rápida, em questão de uma semana ou duas eu já estava lá dentro, o Pedro já estava me explicando as coisas. É, e de novo, eu não vou cansar de fazer isso nunca, eu vou saudar o Pedro até o final desse projeto, porque Os dois Pedros. os dois Pedros, tanto o Pultone, porque o Pultone, ele quando eu cheguei pra falar assim com ele, eu não achei que ele ia me dar muita bola assim de começo, e ele já tava tipo, então quanto é que você pode começar? Seja bem-vinda, Tem né? muita fé. Ele tem muita fé nesse projeto. E quando fiz o aceite no projeto e tudo mais, o Pedro já estava no meu WhatsApp antes de eu imaginar que o Pedro existia. Falou assim, não, você pode ir tal horário. E sempre foi uma Tem que coisa treinar. muito, né, tem que treinar. E sempre foi uma coisa muito essa questão de comunidade, todo mundo amigo dentro desse projeto. Não tem uma pessoa que não seja amiga da outra aqui nesse começo. E tudo começa pelo Pedro. Então, o Pedro, ele chegou, eu falei, eu não consigo tal dia, porque tal coisa. Ele, não, tudo bem, a gente consegue ajustar isso. E é isso com todo mundo. Todo mundo pode falar que o Pedro fez isso. E quando eu cheguei, a Lívia e a Bia ainda estavam no projeto. E realmente, mães. E assim, eu não sabia conectar uma coisa na outra às vezes, a Bia me ajudava. Eu não sabia, às vezes, como é que ligava uma coisa, a Lívia me ajudava. A Júlia também me ajudava. E eu cheguei já fazendo os VHS. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Assim, amor, Essa 2001? geração. Eu sou de 2001. Então, assim, eu já tinha visto, mas não era uma coisa recorrente, né? A gente já é da época do DVD, do CD. E aí eu via aquilo e ficava tipo, nossa, é assim que funciona. Ver um leitor de VHS funcionando, quebrando a maior parte do tempo, porque eu também já peguei muito, e travava a fita, e a fita rasgava. Engolia a fita e não saía de jeito nenhum. E essa coisa da capacitação também, a gente aprendeu muita coisa lá dentro. Eu também não sabia mexer direito no Excel. O Pedro me forçou a aprender. Quando a fita engasgava, a Júlia literalmente viu um vídeo no YouTube de como abrir a máquina. A gente já tinha uma chave de fenda do Pedro e um sonho. A gente abriu a máquina e a gente aprendeu como é que tirava a fita de lá de dentro sem rasgar. Então, enquanto rasgava, é sempre, Pedro, você pode arrumar? Porque o Pedro, além de tudo, ele sabe arrumar a fita rasgada. Então, E o bagulho quando quebra. E o bagulho quando quebra. Então, a todo momento, tá resolvendo o BO. E é uma coisa que todo mundo aprendeu a resolver um BO. Também pro Pedro não ficar sozinho, né? Porque é muita coisa em cima do pobre, coitado. Mas todo mundo aprendeu a fazer alguma coisa. Seja consertar a máquina, consertar fita já é demais, então a gente deixa isso só pro Pedro. Não, ele tá ensinando, Mas vai aprendendo na porrada. então, mas todas as coisas a gente aprende todo mundo junto. E se alguém fala, eu não sei fazer tal coisa, ou eu não consigo, a gente fala, você consegue. A gente vai lá na maior paciência e ensina tudo. Eu também já troquei do VHS, eu já fui pro mini DV, já trabalhei no cassete. Em cada uma dessas coisas que eu trabalhei, eu não sabia nada sobre. E agora eu sei. Mini DV, gente, o que é um mini DV? Eu não sabia. Não sabia que existia. Então, tipo, e querendo ou não, quando você trabalha nisso, você acaba vendo muita coisa da universidade que você não fazia nem ideia de que existia. Então, por exemplo, estrutura da faculdade, como é que funcionam as coisas. Não fazia a mínima ideia. Aprendi em um vídeo da TV USP, de 1980. Vídeo institucional, tem várias coisas. Coisas que não existem mais na faculdade. Você fica muito triste porque aquilo não existe mais. Coisas sobre a cidade. Tem um vídeo ótimo sobre a história do Tietê. Você fica tipo, nossa, o Tietê era desse jeito. Muita fita de rally também, mas isso aí a gente não vai entrar. 33 fitas de rally, mas tem muita coisa muito rica no projeto. Então, o projeto ele é rico em várias áreas. Não é só porque você está aprendendo a lidar com digitalização, é porque você está aprendendo sobre a faculdade, você está aprendendo uma profissão nova, querendo ou não. Isso, dentro dessa profissão, tem várias coisas que você aplica. Então, mais de uma vez, eu já usei coisas do projeto fora do projeto. Então, assim, é uma coisa incrível. E eu já falei demais, eu vou passar agora. Puxa o microfone para falar. Oi, gente, sou a Tainá Aparecida. Eu entrei junto com o Pedro em 2022, quando não tinha equipamento ainda, não tinha um laboratório, a gente montou ele. Eu tô lá até hoje, vai ser meu último ano, infelizmente, porque já fui pub, depois fui estagiário e agora vai acabar o estágio. Quando começou, eu estava... Quando finalmente montou o lab,
e começou as digitalizações, que foi uma onda de digitalizações, eu fiquei, que o Pedro já tinha falado um pouco antes no bloco anterior, que foi os trem das VHS do CAP, que a gente tinha que abrir, tá mofado, coloca, abrir, tá mofado. E foi basicamente isso. Que se eu tivesse, num dia de trabalho, achasse uma ou duas fitas funcionando, era muito. Sim. O que era algo que me deixava muito triste. Mas ao mesmo... E as que salvavam ainda eram em preto e branco, porque estavam meio... e com som atrasado. Mas o projeto é algo muito bom, assim, faz 3 anos que eu tô lá. O que eu aprendi de arquivo não tá escrito, porque antes eu já trabalhava com uma Torre do Tombo, com paleografia, então eu já tinha certa familiaridade com o arquivo, mas trabalhar mesmo no arquivístico, de montar, de catalogar, etc., assim, não tem comparação nenhuma. Ainda mais com 2 ótimos professores aqui, né, que é a Olga que ajudou a montar a estrutura de catalogação, o Pedro montou a planilha. Eu lembro quando tava na planilha freestyle ainda, que a gente só ia colocando as informações que achava importante até finalmente sistematizar. E, se não me engano, a Júlia também entrou junto quando era PUB, né? Aí eu lembro que no lab de manhã era eu, Júlia e Milena, quando não Pedro também. Aí Eu era louco. era uma bagunça, né? Não, dá pra perceber que ele era louco, porque você vai ver, ele tava lá digitalizando as cassetes, tem 10 cassetes digitalizadas num dia, cada cassete com 1 hora. Você fica tipo, tá suspeito. Fez a pub inteira numa sentada? Sim. E no outro dia eu tava lá de novo pra digitalizar mais 10. Sim. Nossa, foi uma corrida, assim. Foi tipo corrida do ouro, a gente digitalizando uma atrás da outra. Exatamente. Era o medo, né? O medo É. de mofar mais coisa, o medo de perder mais coisa. Medo de tudo Também. antes de terminar, né? A gente guardava tudo junto, não tinha como, aí o mofo passar de uma pra outra. Assim, era um É. perigo. Sim. Perigo. Enfim, de agora passa pra Júlia. Minha vez. Meu nome é Júlia. Eu entrei no projeto em 2023 também. Foi um pouquinho depois da Tainá. Foi engraçado porque eu tinha me inscrito quando as pubs abriram. Então tinha sido, acho que o ano anterior. No finalzinho de 2022. E aí eu lembro de ler o nome, assim, naquela bateria de pubs, né? E chamar muita atenção, assim. Arquivo audiovisual, né? Aquela coisa. E então eu me inscrevi. E aí o Pontoni, um dia, assim, em março acho que foi em março de 2023, ele mandou e-mail. Tem interesse ainda? Eu falei, óbvio, claro, tô lá já. E aí foi muito legal, assim, que ele marcou num dia de já ir várias pessoas, eu acho que foi você, o Pedro que recebeu a gente, já subiu, já chegou assim, ó, seguinte, VHS é assim, assim, assado, faz assim, faz assado, tarará, tem que aparecer isso, aquilo, isso aqui é a planilha, boa sorte. Treinamento de 10 minutos. Aqui, ó, rapidíssimo, né? Porque você aprende no tempo e Não eu tem estava como lá explicar bem. normalmente. Sim. Então, Aí eu falei, tudo bem eu fazer besteira? Aí ele, tudo bem, fala comigo, fala Melhor é comigo. que funciona, né? O treino de 10 funciona. minutos. Sempre funciona. Te joga assim e fala, vai, e aí você vai. podem criticar meu tempo, mas nunca meus métodos. Exatamente. E no final funcionou mesmo, assim, eu aprendi também a mesma coisa, assim, o Excel, pelo amor de Deus, assim, até peço perdão pela Olga, pelo trabalho que eu dei, assim, porque eu tenho uma dificuldade. Eu fiquei mais no VHS, eu tinha a mesma questão da Tainá, que era, eu lembro até do método, que era, pega a fita, abre, joga a lanterna do celular, você viu o mofinho, descarta. E aí era isso mesmo, assim, 5, 6 fitas no mesmo dia, não tem como passar. Eu lembro até de uma discussão se em algum momento no final do projeto eu ia ter que sacrificar um leitor e só para não perder tudo aquilo que tava lá, assim, porque não tava fora de cogitação descartar um acervo inteiro, né? Então a gente teria que dar um jeito. E aí, enquanto ainda tava, que eu me lembro, eu não tinha esse horizonte de poder restaurar as coisas, porque restaurar teve a cotação de eu fazer isso por fora da USP, não ia dar certo, teve de chamar alguém, não ia dar certo, então teve muito essa dúvida, assim, né, essa preocupação. Eu também dizer que a Lívia e a Beatriz também estavam lá quando eu cheguei, e aí foi muito bom, assim, passar o tempo um pouquinho no lab. Eu não passei tanto tempo assim, porque eu ficava, acho que mais de tarde. Mas eu fico feliz que também deu certo da Milena entrar, da gente poder fazer esse grupo, assim, foi uma experiência muito boa. Então, vocês já falaram um pouquinho aí sobre quais são todos. Vocês já mencionaram 20 mil suportes. Sim. Mas um de vocês, me diga aí, quais são todos os suportes? Vocês conseguem numerar todos os suportes que a gente lida no acervo? Acho que eles vão ser Vai lá. melhores pra isso. Eu posso tentar, talvez eu esqueça um. Tudo bem. Mas além do... A gente tem CD, a gente tem DVD, VHS, fita cassete, mini DV, DV normal, Betamax e tem uma beta diferente. que eu- Betacam. Betacam. São 8. Eu tô esquecendo algum?
a gente tem as mini betas, Verdade, mini beta. mini Betas. beta. que é a beta 30, né? Eu nem sabia dessas existências, não. É, tem E a as- gente tem o videocassete. Nossa, é verdade. Essas aí a gente nem tem o tocador ainda, São né? 10 Por um. suportes. 10 suportes. Não, a gente também. Agora a gente tem documentos nato digitais, né? Agora tem os documentos que foram digitalizados e eram papel e foram Não, digitalizados nato já. digitais, aí já desde o início. Ah, Pior que agora a gente também tem documentos textuais A gente digitalizados. É tem uns textuais 12. Uns A 12 gente tem suportes. o jornal. O jornal. Evolução. E também tem o próprio relatório da Janote, eu digitalizei. Ou seja, 12. 12. E quais são, então? Me diga aí, brevemente. Você respondeu a última pergunta, então você responde essa. Ai, meu Deus. Maiores obstáculos da digitalização. Com certeza, em primeiro lugar, são os equipamentos, porque é a coisa mais difícil de achar. Tudo bem, são todos suportes antigos, leitor de VHS, leitor de cassete, mas a gente não tem muita ajuda para conseguir eles. O Pedro, literalmente, acho que foi a Lívia até que disse, conseguiu de um tio, de um primo, de não sei o que. Ele apareceu um dia com um limpador de VHS, que ele falou, Padrinho. eu tenho um tio acumulador, e ele tinha. Eu comentei com ele e ele tinha. E ele apareceu e ele salvou 80% do acervo. Isso Você não é- acabou de me causar uma treta porque eu não chamo ele disso na frente dele, né? Agora ele vai assistir Agora esse ele vídeo. sabe. Eu- Agora ele sabe. Pô, Mas, então, Ronaldo. principalmente de equipamento, acho que o melhor equipamento que a gente tem de longe é o computador. Uhum. Mas de resto, assim, leitor de tudo, leitor de cassete, já quebraram não sei quantos. E Só foi 3, calma aí. 3, mas de 3, assim, não deveria acontecer, mas é uma coisa que a gente recorrentemente tem que ficar correndo atrás. Os leitores de VHS, os leitores de mini DV, é muito fácil deles estragarem, é assim, horrível, mas a gente é muito cuidadoso, então é um esforço muito grande, assim. Acho que eu não peguei a fase que o espaço era um problema, então, mas o nosso espaço, ele é pequeno. É um Tem, Tetris. é um Zé. Tetris, ele tem muita personalidade, é uma sala com muita personalidade. Mas, assim, por mais que ele seja pequeno e a nossa equipe seja um pouco maior agora, o que é uma coisa muito boa, é muito bom ver a equipe crescendo, é um pouco difícil a gente alocar ali a quantidade de gente e provavelmente a gente vai crescer mais, então a gente vai precisar de um espaço maior. Acho que essas são as principais dificuldades. Questão de equipamento de fio, dessas coisas da fita ser preto e branco, mas na real ela é colorida e a gente só descobriu isso depois e aí a gente teve que redigitalizar, então é uma coisa que demanda muito tempo, mas todo mundo fica muito feliz de fazer isso, assim, é incrível, a colaboração que a gente tem torna as coisas mais fáceis, querendo ou não. Então, por mais que às vezes tenha um erro aqui, alguém apaga alguma coisa da planilha, escreva alguma coisa errada, mas no fim a gente sempre consegue consertar. A gente vai levando, então é assim que o projeto se mantém. Eu jurava que ela ia falar que o maior obstáculo é ser asmática num lugar cheio de poeira. Tem isso também. Mas Isso, porque você, ó, ela chegou, mas pro final, agora o pessoal tem EPI, né? Então, Outra a dificuldade. gente não tinha quando eu entrei, eu nalei muito mal. tinha quando a gente entrou. Não, quando a gente também não tinha. E era realmente, a lanterna do celular, ver se tinha um mínimo pontinho branco ali, não pode. Tanto que eu sou totalmente proibida de mexer no armário de VHS, porque eu mexi uma vez. E, gente, assim, a situação crítica. Tinha uma fita com um mofo marrom. Se você não sabe o quanto isso é perigoso, você está descobrindo agora. E eu tive uma crise horrível de saúde. Tipo, eu fiquei realmente um tempo fora, assim. E a gente não tinha EPI nessa época ainda. Então, agora que a gente tá arrumando máscara, óculos, Obrigada, luva... Márcia, do jornal USP. Exatamente. Obrigada aí, pessoal do Jornal USP, E pessoal do Fátima. CAP. Fátima Nossa, também. Grande Fátima. A Cristiane. Então, era uma dificuldade muito grande, porque a gente corria muito risco de saúde, porque o acervo, infelizmente, ele dá um pouco de risco. Mas, né, não é como se a gente ligasse muito, tanto que a gente ainda tá lá. Então, Eu é peguei isso. 3 infecções de olho e ainda tô lá. Então é sobre isso. Tem isso. E aí eu nem sei se cabe muito assim comentar, mas tem essa questão do cemitério de equipamentos, né? Tem essa história de eu ter, né, sem avisar o Pedro, de eu abrir o leitor
Ele estressado. Tudo bem, eu não quebrei nada. Eu Deu fui muito leitor certo. com o vídeo aberto no YouTube ali, na chavinha. Consegui tirar a fita, não destruí nada, tudo ao controle. Mas realmente, às vezes as coisas quebravam. Eu fui fazer o cassete, por exemplo, e eu tive alguns problemas, eu cometi alguns erros. Por quê? Porque não saía som. Tipo, passava o cassete e não saía som no computador. Então eu não sabia quando começava, não sabia quando acabava. Sabe Então que era ainda não meio. tá saindo som? Oi? Continua não saindo som. Então, Você só descobre. você só descobre. É isso. Quando Tanto que a linha do áudio para de ficar, você vai É. deve ter terminado. aí, realmente, se estiver fazendo qualquer outra coisa na hora, você vai gravar a mesma fita umas 5 vezes e aí tem que ir lá deletar e tal. Mas além dessa questão, tem a questão também que vale pontuar que a gente tinha 7 bolsas pub quando eu entrei. Sim. Então tinham 7 bolsistas. Teve algumas mudanças ali na USP e o que aconteceu? Muitas dessas bolsas foram cortadas por questões de alocar recursos, assim. Então a gente tem que enfrentar, às vezes, essas situações dessas mudanças que estão fora do nosso controle, né? E vale dizer, é muito importante manter a bolsa pub, pensar em permanência, pensar nesse processo da gente aprender a fazer as coisas aqui dentro, assim, sabe? E cuidar do nosso acervo e ter essa identificação com o CAP, ter identificação com o curso de História e com o material produzido, né, na FEFELESH, assim. Então, dizer que realmente é importante que tivesse mais bolsas e que a gente pudesse confiar nisso, né? O Tony mencionou na entrevista que a gente fez com ele que falta uma política consistente para com as instituições memoriais, não só dentro da USP, mas no país como um todo. Sim. Sim. É. Posso. Vale dizer que a PUB aí tinha 7, no outro edital foi para 1, E agora a gente e tem foi 2. ali que o professor Pedro conseguiu que a gente conseguisse os estágios. Uhum. E aí vem a onda que entra a Olga, entre o David e eu, a Tainá e a Milena conseguimos os estágios também. E você ficou com a PUB. Eu fiquei com a PUB. Você tinha ficado com a PUB O aquele último dos ano. moicanos, é o que restou, né? Tenho, então, uma última pergunta sobre essa onda, que é você. Você estava aqui no período de implementação, você estava aqui na onda de digitalização. Como mudou o projeto entre os 2 períodos? Tá. Ser bem direto, assim. A principal mudança foi que, no início, era o tempo de experimentação. Uhum. Na onda de digitalização, todo mundo já sabia o que estava fazendo. Uhum. Pelo menos, haviam, assim, as rusgas, alguém não entendia uma coisinha, outro não entendia outra coisa, mas a gente, numa tese geral, sabia o que estava fazendo. Uhum. Então, é muito mais simples quando você pega para fazer e sabe o que está fazendo. E aí, por isso que criou-se a onda. Era um período em que a gente ainda não fazia a catalogação. Então, era um período que era mais simples. Era digitalizar, terminou, digitalizava outra, terminou, digitalizava. Então, era uma onda que, assim, a gente foi construindo ela, principalmente porque a gente já tinha passado pela implementação. Porque a gente já tinha testado, a gente sabia o que funcionava, o que não funcionava, o que simplesmente dava alguns problemas, o que a gente sabia que podia deixar lá sozinho que ele ia fazer, Uhum. porque tem fitas aí de 6 horas, né? Né, Milena? Minha primeira fita no acervo não era nem 6, era 8 horas. 8 Eu não sabia dividir ela. Mas É, ela tá bem. Tudo Ela está vai ter bem. que ser digitalizada. Vai tá. É isso aí. Você taca pra digitalizar amanhã, a gente da tarde termina. É isso. É só deixar lá. É uma fita que a gente sabe que pode deixar. Ela vai rodar 8 horas. Mas assim, então a gente já sabia o que estava fazendo. Uhum. Então, quando você sabe o que você está fazendo, você consegue fazer muito mais rápido, mais prático. Você consegue reduzir o tempo. Tudo bem que pra gente não tem como reduzir tempo. A fita tem 1 hora, tem 1 hora. Uhum. A fita tem 2, tem 2. Tem 8, tem 8. Não tem o que a gente possa fazer. Uhum. Acelera a fita aí. Não. Perder conteúdo não dá. Né? A gente trabalha o documento pelo documento. Então, o que tá na fita, não importa o quanto seja. Porque é uma fala antiga, uma fala que acabou sendo preconceituosa. É uma fala em que chama, num termo antigo, o que era. É o documento. Uhum. Era um outro tempo. Então, a gente não vai... não, vamos cortar isso daqui porque pode complicar a pessoa. A pessoa falou aquilo. Uhum. Era um outro tempo. A pessoa tem que analisar o documento a partir do contexto histórico. Uhum. É assim que o historiador faz. Uhum. Então, era essa questão. Então, foi essa mudança principal. Que a mudança do projeto é a gente passar o período de experimentação, passar o período que a gente queria que a gente estava descobrindo, para o momento que a gente falava, isso, não tem muito mais o que fazer, então vamos, taca de pau aí, bora, coloca para frente. Uhum. Então, essa foi a principal mudança. Top.
Foi isso, saiam da minha frente. Próximo bloco. Não, calma lá. Calma lá, vai. Agradecemos imensamente, então, a Júlia, a Milena e a Tainá pela presença e trazerem as suas experiências pra gente. E agora a gente quer convidar o David e Brian para estar aqui conosco, conversando sobre os processos de higienização, conserto, padronização, catalogação, edição e o uso de IA e softwares de edição. Ou seja, agora a gente vai entrar na área de TI. Agora a gente vai entrar na área que, tendo já as bases, a gente decidiu meter o louco e mudar tudo. Exatamente. Implementar uma metodologia rígida e encher o saco de todo mundo. Desculpa, Milena, a quantidade de vezes que eu fiz você recatalogar as coisas. E agora é a minha vez, Olga, porque você gosta de me fazer perguntas, agora é minha vez de fazer. Você sabe muito bem que a gente começa a catalogar quando você entra, porque você vem de um outro projeto que você aprendeu a catalogar. Então, como se deu esse processo da catalogação dentro do nosso acervo? De onde isso vem? Então, eu entrei no projeto aqui, o PHMD, em outubro de 2023. Em novembro do mesmo ano, eu entro no projeto FAPESP, que é o Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão da Comissão Nacional da Verdade, da USP, no IRI. Sob o professor Dalari, o professor Loureiro, mas principalmente sob a Fernanda Abreu Silva, que era lá, ela criou o sistema de arranjo, ela fez toda a catalogação, a classificação, ela ensinou a gente a catalogar, a editar, usar OCR. Aí eu comecei a implementar o OCR até nos textos das aulas para poder fichar mais fácil. Então, ela me ensinou a fazer isso. E aí, quando chegou ao ponto de que a gente tinha chegado meio que num gargalo, né? Porque a gente não tinha mais VHS para digitalizar que não estivessem mofadas. O Prometheus, né? O nosso limpadorzinho de VHS, que morreu no ano passado. Ele só chegou em outubro do próximo ano, setembro do próximo ano. Então, eu tava tipo, agora que não vai dar uma desacelerada, porque agora é só mais as coisas da TV USP e tudo mais, vou começar a encher o saco de todo mundo e fazer todo mundo aprender a catalogar. E aí eu enchi o saco de todo mundo. Descrição é de tal jeito, palavra-chave de tal gente, entidade, pessoas mencionadas, participantes, a data, acha a data da fita, volta atrás. Não fez? Não vou revisar, vou colocar que não está revisado, volta atrás, faz tal coisa. Tá com amarelo de novo na planilha. E é tudo graças a Fernanda, honestamente, porque não só ela me ensinou a catalogar, eu não parei de encher o saco da Fernanda. Eu fiquei trazendo, tipo, eu criava um sistema de arranjo. Eu levava para ela. Aí ela ficava lá e corrigia tudo. Ela não conhecendo o acervo, ela não sendo do projeto, não sendo paga para fazer isso, ela ia lá e ajudava e falava, não, tem que ser tal coisa, tá faltando tal coisa aqui, isso daqui é uma coleção, isso daqui é um fundo, coleção significa tal coisa, fundo significa tal coisa. E aí a gente foi implementando, e aí eu fui... Honestamente, a implementação da catalogação do nosso projeto foi como eu aprendi a catalogar, né? Que é na porrada. Você faz uma vez, fez errado, eu vou lá e falo, tá errado, faz de novo, até você acertar. Não tem como ensinar exatamente essas coisas. Não. Você aprende muito mais rápido na prática, e mesmo assim é lento e doloroso o processo. Quantas vezes eu acho que eu já fiz a Tatá, tipo, redigitalizar recatalogar a mesma coisa? Acho que foi umas 3 vezes mudando as vinhetas. Eu tava tipo, faltou os participantes, faltou a data, faltou entidades. Então é isso, a implementação foi assim, né? Mas a grande questão é quando a gente implementou a catalogação e parou só de digitalizar, a gente começou a perceber que tinha muito problema nas fitas. Tinha áudio desincronizado, tinha fitas que, tipo, passou meia hora, assim, do fim da fita e tava lá só preto, azul, bagulho. Tinha fitas que a gente foi lá, aprendeu sistema de cores, tem que redigitalizar tudo mais. Fitas que travavam no leitor e, tipo, você podia forçar ela a rodar, mas teria que fazer edições e tudo mais. E foi aí, por volta de abril de 2024 até agora, que o David começou a fazer edição. Então, fala aí, como é que é a edição? Bom, a edição, na verdade, ela começou por iniciativa minha falando com o Pedro. Porque foi um momento que a gente estava de férias, aí o Pedro falou para todo mundo, vocês podem trabalhar de casa. Uhum. E aí eu fui fazer a catalogação do jeito que a gente tinha começado, um jeito meio informal, para assim dizer, para não usar outras palavras. E aí, eu vendo aquilo, como eu já tinha toque, eu falei para ele, mano, eu não consigo ver isso. Eu não consigo. O cara tá falando, aí troca pra mulher, ainda está a voz do cara.
Aí, como eu já tinha curso de edição, que eu acabei fazendo na Fábrica de Cultura, quando eu fazia fotografia e cinema lá, aí eu falei, eu posso tentar arrumar isso. Aí, inicialmente, eu pensei que o problema só ficava no começo do vídeo, aí eu só sincronizei os dois, aí eu fiz a renderização, quando eu fui ver, a metade do vídeo estava desincronizado e o começo não estava. Aí eu fui descobrindo que era certas informações perdidas ali no meio do vídeo, que eu precisava recortar o áudio e depois juntar o áudio com a outra parte. E essa primeira parte da edição foi isso, até mais ou menos fim do ano passado, que a gente acabou avançando mais em cassete, a gente conseguiu o Prometheus, que acabou fazendo a limpeza dos VHS, e a gente foi vendo que certos ruídos continuavam nas fitas, e foi aí que a gente conheceu o software da Waves, o X-Noise, que foi pago individualmente por mim, para conseguir dar sequência a isso. E aí a gente tem essa questão que eu acho que o pessoal da arquivologia nem gosta tanto da gente por fazer isso, que é editar um material bruto em si. Mas é aquilo, a gente não é diretamente, permanentemente no documento. A gente não é arquivista, a gente é da história, nosso objetivo... Vai começar uma guerra. O nosso objetivo é divulgar esse material. E aí a gente está fazendo esse resgate, tanto através da digitalização, catalogação e agora nessa parte da edição. Eu gosto de pensar, pelo menos na minha cabeça, que a gente está restaurando o áudio como ele era antes do mofo, dos rasgos e tudo. E não que a gente está permanentemente mudando um documento para uma qualidade que ele nunca teve, sabe, né? Querendo ou não, o físico ainda tá lá. A gente só tá mudando o que vai ser divulgado. Não, é porque o físico... Aí que entra a parte do concerto, Pedro. Fala sobre o físico aí. Vamos lá. Eu volto aqui para falar, né? Eu não fujo de falar, na verdade. Então, o que acontece? Quando o David vai lá, edita, vê tudo certinho e fala, não adiantou. Continua com ruído alto, continua com tudo. Aí entra eu de novo. O que eu faço? A gente falou aqui do Prometheus. Prometheus é o nome que a gente deu pro aparelho que a gente conseguiu para fazer a limpeza das fitas VHS. Eu utilizava ele até ele realmente parar de funcionar como um aparelho obsoleto já, né? Então, tipo, a gente sabia que ele não ia durar muito tempo. Anjos de microfibra, costurada na mão, cálculos do propíleo. Tudo. E aí a gente viu e falou, tá, começamos a utilizar. A primeira coisa que se fazia, então, era a limpeza da fita, mesmo que ela não tivesse mofada totalmente, para a gente conseguir um áudio melhor, uma imagem melhor, para restaurar realmente o que era. Para retirar o quê? A poeira, para retirar alguns esporos que não eram visíveis também do mofo, e isso já melhorava muito a fita. Porém, a gente está falando de tecnologias obsoletas. Olga, me relembre aqui, qual é a vida útil de uma cassete? Você lembra? Eu acho que ela é no máximo ou 15 ou 25 anos. E uma VHS? Eu acho que é no máximo uns 15 ou 25 anos. Eu tô dizendo as mesmas coisas porque eu não lembro, mas eu lembro de ver 15 e 25 naquela 15, tabela. 25. Então tá bom. Não, mas vamos... Lá na tabela. Tá lá, a gente não tá... Com certeza não estamos chutando alto nem baixo. Tá nessa média. E tipo, 13 graus Celsius por volta, entre 7 e 21. Exatamente. Menos de 50% de umidade. Tudo isso que ela não foi condicionada para isso. Correto? Ou seja, as fitas durariam até 25 anos. Vamos dizer. As nossas fitas têm em torno de 20 anos. 20 a 25 anos, por ali. Eu diria que a maior parte das nossas VHS são do começo da década de 90. Tem muita coisa lá da década de 90, muita aula magna ali. Não, um quinto do nosso acervo de VHS, do CAP especificamente, é o América 92, as 40 fitas de 1992. Os professores eméritos são de 90 também? Então assim, vocês veem, 25 anos já foi faz tempo. 35. E as fitas continuam ali, de algum jeito. Então, com o mau acondicionamento que ocorreu, realmente as fitas começam a se deteriorar a ponto de elas torcerem, delas derreterem, delas quebrarem, né? Delas cortarem, rasgarem. Obrigado pela palavra. Já tinha esquecido rasgarem, olha. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei, eu não vou perder documento. Eu não tô aqui desde sempre para perder um documento. Pelo amor de Deus. Então, eu comecei E aí, sim, foi quando a gente conseguiu máscaras e luvas, pelo menos.
Agosto de 2024. Exatamente. E aí eu fiz o trabalho de abrindo fita por fita e entendendo cada uma delas. Então eu realmente abri uma fita, olhei e falei, não é capaz que eu não entenda como funciona. Abri, olhei e falei, tá, rasgou nesse ponto. Como eu colo um rasgo? O rasgo normalmente ele não acontece reto. Só para deixar bem claro, ele acontece um Diagonal. rasgo diagonal que perde uma parte da fita aqui, uma parte da fita aqui, e não tem como emendar essas duas. Então, o que que é feito? Em conversa com o professor Pontoni, que autorizou a gente fazer isso, é cortada esses dois polos, deixando eles reto, e é colada com os durex, né? Porque hoje é muito difícil, existe sim como que é o nome? Tipo Um uma utensílio para isso. Só que é muito difícil de achar hoje. Se achava muito antigamente. Então é um trabalho bem mais artesanal, mas para salvar a fita. Então, pega assim, corta-se, emenda e coloca de volta. Perdeu um trecho, só isso. Perdeu um Pelo trecho. menos não o Perdeu um documento trecho, inteiro. não é o documento inteiro. Porém, muitas vezes coloca de novo, ou rasga em outro ponto e a gente tem que fazer a mesma coisa, ou simplesmente para de rodar. E aí a gente vai entender o porquê. Abre de novo a fita, e aí as fitas são derretidas. Esse é um dos grandes Meu problemas. ciclo de conferências, tempo, história, Sim, aquelas fitas estavam literalmente completamente derretidas. Teve fitas que a gente não, tipo, rodava no limpador e você só ouvia ela desgrudando de si mesma. exatamente. Então, muitas vezes o que eu tinha que fazer é literalmente abrir, tirar as partes e ficar rodando na mão para fazer um esforço maior para que conseguisse que aquela fita que estava totalmente presa se soltasse para passar no limpador, e aí a gente conseguia muitas das vezes salvar. Outras vezes não tinha como, porque ela estava realmente já uma unidade, não era mais uma fita. Então, isso é o conserto, é a higienização, Fita mastigada é a essa mesma coisa, né? Fita mastigada é a mesma coisa, a gente ou tem que cortar, ou tem que passar para frente, e mesmo assim, às vezes o leitor não consegue, Ele vai lá e e mastiga aí de novo. mastiga de novo, porque as fitas têm uma duração média de 25 anos, e as fitas estão com 30, 35, tem fita com 40 anos. Tipo, o que você tá fazendo, eu pesquisei, é a única coisa que pode se fazer pra salvar. Sim. Literalmente a única coisa. Chegou a esse ponto, não tem outro jeito de salvar. Você vai ter que aceitar perder parte do documento ou aceitar perder o documento inteiro. E a gente não vai perder um documento inteiro quando a gente pode salvar alguma coisa. Exatamente. Me recuso a perder um documento inteiro, a menos que realmente a gente olhe, ó, não tem salvação, já fizemos já passei horas com aquela fita, ela decidiu que não vai passar, aí sim, com tristeza no coração, vamos lá na planilha, degradada permanentemente, mas deixamos guardada. Por quê? Porque é degradada para nós. Se algum dia aparecer uma tecnologia, uma empresa que tem todos os suportes especializados e fale, consigo restaurar, a fita está lá para ser restaurada. Né? É isso, mas por enquanto a gente faz todo esse processo, e quando chega no final do processo a fita não deu certo, a gente troca ela de caixa, a gente troca às vezes as próprias bobinas que giram, que às vezes elas se degradam, então passa uma, coloca a fita para rodar a roda inteira, troca o outro lado para que os dois lados sejam novos, novas caixinhas, novos tudo. Não deu certo nada, aí sim é uma fita permanentemente degradada. Sim. A gente tem bem poucas dessas no acervo, porque essa última onda que a gente teve, né, que a gente meio que pausou a digitalização, porque a gente teve que voltar atrás, a gente aprendeu sobre sistemas de cores, aprendeu a diferença entre PAL-M e NTSC, aprendeu a higienizar a fita, consertar a fita e tudo mais. Agora, em vez de simplesmente vai digitalizando, a gente está fazendo em batches, né? Sim. A gente todas as sessões solenes. Agora é todos os vídeos do América 92. A pobre Milena ficou nisso mais de um mês. Eu acho que ela nunca mais quer saber sobre o descobrimento das Américas. Acho que ela tá traumatizada, dá pra ver ela atrás da câmera ali. E, tipo, padronização. Teve o grande surto do Google Drive, né? No meio dessa onda, né? Do Google Que Drive. a gente tem um acervo que era mais de 2 teras nesse momento. E aí o Google Drive falou, não vai ter mais. 15 GB pra todo mundo. E aí, você lembra? A gente deu um jeito. Foi Deu nossos literalmente dias baixando tudo do acervo, um por um no computador, e mandando para outro Google Drive, dessa vez um Google Drive pessoal, que aí com certeza, com nós pagando, né, com o projeto pagando, com certeza não seria
deletado, não teria perdido esse acervo. E mesmo assim a gente perdeu por E volta mesmo assim a de gente perdeu que, bastante uns coisa. 40 GB de Com fita. 40 GB de fita. Que a Milana já redigitalizou, então tá suave. Exatamente. Que eram as editadas por mim, esses 40 gigas, Eita, praticamente meu. todas, e eu tive que reeditar novamente o acervo da TV USP. Falando nisso, David, uma coisa interessante é falar. A edição não só serviu para os áudios, né? Ela Sim. serviu também para que a gente conseguisse espaço em acervo. Sim, Re-renderizar. Como é porque que roda isso daí? Que eu vi vocês fazendo. E vocês diminuem os tamanhos das fitas. E o Pontoni mencionou que um dos grandes problemas de acervo digital é a quantidade de armazenamento que eles tomam. Então, o primeiro ponto, por exemplo, a gente tem as fitas enormes, por exemplo, a de 8 horas, que ela tomava 15 gigas no nosso acervo. Qual é aquela que era 36.6 GB? Aquela pra Era a baixar. história do Brasil. Pra você ter uma ideia, eu baixei aquela pra transferir de um drive pro outro, né? E você sabe, meu computador tem um SSD de 256 GB. E ele só tem 40 GB sobrando. Então eu baixei aquela fita, demorou 3 horas, com cabo de rede, porque meu cabo de rede estava quebrando. E eu imediatamente tive que transferir ela pro outro drive, porque não tinha mais espaço no meu computador pra fazer nada. Você diminuiu aquela? Talvez eu tenha diminuído, porque agora não tem nada mais acima de 5 gigas, se eu não me engano, que eu reduzi tudo. Vai ter. Mas eu acho que o principal ponto... Vou trazer o meu aqui, 92, de volta. Não vai, não. Mas eu acho que o principal ponto era porque a gente tinha um acervo infinito. A gente tinha o drive infinito, então, por exemplo, quando eu editava alguma coisa, eu mantinha o original e jogava a nova editada lá no acervo também. E aí, a partir disso, eu também não ligava pro tamanho de bits, eu colocava em 4K pra renderizar. Meu computador aguentar. Fitas VHS. Fitas Gravado em VHS. 480p, Colocar. 4K. E aí, quando teve isso, por exemplo, tinha fita lá de 40 minutos que tinha 9, 10 gigas, e aí quando a gente reduziu para 480 de volta, diminuiu para 800 megas, 1 giga. Então, acho que essa foi uma das grandes questões nessa questão de editar e abrir o espaço no arquivo. Porque era uma situação paia. É uma Sim, situação paia. Extremamente. Enquanto você pagou, eu achei que fosse o Reaper que você pagou, não o X-Wave. Não, o Reaper, ele é praticamente um WinRAR. Ele fala, você quer me dar dinheiro? Eu aceito, me paga. Enquanto o Xnoise da Waves, que é a dona do software, o Xnoise é um plugin, na verdade. Eu pensei que eu tinha comprado só o Xnoise, mas eu vi que eles me liberaram mais de 250 plugins, mas eu só uso um. E a partir dele, ele consegue só separar as ondas entre voz e ruído. Isso é E é a partir física. disso que eu faço isso. Não, ele não é o único também que pagou uma assinatura de alguma coisa, né? Todo mês você tá indo atrás dos códigos livres do Whisper AI, né? Sim. Para conseguir desenvolver um programa. De novo, o Pedro carregando o projeto nas costas e eu só tacando mais demandas em cima dele. E é por isso que eu tô andando de bengala. Calma, né? Mas sim, a questão da IA, né? A implementação da IA veio de dois polos. Um polo, principalmente, com a catalogação, para auxiliar a catalogação. Então, a IA ela não é uma inimiga. Ela A não gente é tem que inimiga. tirar isso da cabeça. A IA não é uma inimiga. Mas é aquela amiga que você tem que ficar de olhinho nela. Exatamente. Você tem que ter um controle sobre a IA. Então, para você fazer a catalogação, você pega a transcrição feita, que aí é o programa que eu estou trabalhando, e utilizar ela na IA para que essa IA possa extrair todas aquelas informações da catalogação que a gente obrigatoriamente tinha que ouvir 2 horas de áudio. Agora a gente vê só, ela esqueceu mais ou menos isso, porque tem a transcrição, e tem o que ele passou, esqueceu isso, esqueceu aquilo, e ia alterando. Só que em questão de algo que demoraria 2 horas, estava demorando quanto mesmo, Olga? Com você, uns 20, 30 minutos? É que a gente começou a tentar usar o IA porque eu tava sozinha nas cassetes, né? Então, em 700 e tantas cassetes. É muita coisa para eu catalogar sozinha, Sim. apesar de eu ser mais rápida na catalogação, porque eu tenho um maior tempo de experiência com catalogação. Aí, antes de você começar a programar, né? Porque eu tô pagando uma assinatura de R$60 por mês para me ajudar no trabalho. Aí eu rodo no transcritor lá, né? Aí você pega a transcrição, você roda
no ChatGPT 4, a IA, né? E você vai lá, você pede para ele rodar uma descrição, palavras-chave, entidades e tudo mais. Ele vai faltar 50% das entidades, ele vai faltar 50% das pessoas. Ele vai meter umas palavras-chave que não tem nada a ver. A descrição não vai ficar perfeita, mas é tipo, corta 50% do seu trabalho. Sim. E ao invés de ter que ouvir o áudio, tendo um transcritor que tendo a edição do áudio primeiro para o áudio ficar o mais Sim. claro possível, rodando um transcritor que é bom, você depois consegue ter essa transcrição que é muito mais rápido ler do que ficar ouvindo. Sim. Porque você pode ter uma voz lá que você não reconhece muito bem, então você não pega, você tem que rodar 3, 4 vezes a mesma parte do áudio para pegar os 20 mil nomes que a pessoa está mencionando, porque você não está acostumado ao sotaque da pessoa. Sim. Em vez disso, tá lá escrito. Você só lê e vai batendo com as listas, vai corrigindo as listas, depois você deu aquela lida no texto, né? Virou um documento Sim. textual de repente. E você corrige a descrição. E pronto. Isso. Tá lá. Aí depois revisa. Exatamente. Fica muito mais rápido. A gente estimou que era 2 horas para cada hora de áudio, É. né? Para catalogar. Eu acho que quando a gente mediu quanto tempo me demorou para catalogar com a ajuda de IA, cortou 1 hora de áudio. Eu cataloguei em 26 minutos. 26 minutos, foi. Próximo disso. Então, assim, a utilização da IA, que foi, eu acho que a última coisa implementada realmente, assim, de grande no projeto. Uhum. Um trabalho de foi. graça também. Dos voluntários. Daqui a pouco a gente fala dos voluntários. Mas, assim, foi, então, algo que realmente transformou Uhum. a modo. E vamos lembrar, né? A gente começou sem computador. A gente começou sem computador. Agora a gente tem IA, metodologia, padronização, catalogação em breve com a ajuda da Ana Célia, que é a presidente da ArcSP. Classificação. Classificação, sim. Perfeito. Não, agora a gente tem que entrar Agora a gente tem que falar do projeto atual, né? do último bloco. Vem os mais Então, novinhas. David, muito obrigado por estar aqui conosco, pela conversa. Grande editor, desculpa. Fez na edição faz mais de 1 ano, o homem não faz nada além de editar. É isso. E por fim, a gente quer convidar a Ana Carolina Muniz, o Leonardo Faria e o Nicolas Cali para estarem aqui conosco conversando sobre os desenvolvimentos atuais do projeto, como é trabalhar no projeto que já passou por tantas mãos e mudanças ao longo do tempo. Aquela questão, né? It takes a village. Né? Literalmente. Isso aqui é o filho de uma vila inteira. Exatamente, você tem que chegar mais para cá, cara. Bem mais pra cá, todo mundo juntinho. Todo porque mundo somos juntinho. A Milena falou que todos somos amigos, fiquem juntinhos. Exatamente, entendeu? Família. Agora, Bem próximo do microfone e mais alto. exatamente. Pode deixar. Então, vocês três entraram depois de já ter implementado 90% da metodologia que a gente tem, né? De organização, de lógica, de tudo do projeto. Então, considerando tudo isso que a gente falou aqui, considerando tudo que vocês já sabem, todo o background do projeto, como está sendo trabalhar para vocês no projeto? Então, um de cada vez. Pode Vamos lá. começar, Ana. Pode. Vai passando assim, que a gente... Aí se introduz também, uma breve Isso. introdução. Tá bom. Eu acho que tá sendo muito importante esse dia e muito especial também, porque é a primeira vez que estamos todos reunidos, né? Sim. Então eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo uma troca de experiências de toda uma geração do projeto. E quando eu cheguei, teve o Pedro e a Olga basicamente fazendo um resumo da trajetória e tal, apresentando o projeto pra gente. E eu sou bolsista PUB, eu não falei isso também. E aí eles fizeram essa apresentação de tudo, só que eu não conhecia toda a galera que tá aqui, inclusive, só pelo grupo do Whats, então tá sendo todo mundo muito... uma carinha assim. É. no ar. Todo mundo E uma aqui todo mundo vozinha. ao vivo, todo mundo bonito e tal. Então tá sendo muito interessante ver a experiência de cada um e as fases do projeto. E aí a gente se vê hoje muito como calouro, assim, né? Igual a Olga chamou a gente. Porque é interessante, porque as pessoas passaram por fases, assim, Precárias. Trabalho precarizado. caminharam pelo Vale da Sombra da Morte. E a gente tá numa fase bem melhor, assim, lógico, com muitas dificuldades ainda, que a gente tem até hoje. E a gente vai falar depois, eu creio. Mas tá sendo muito interessante trabalhar nesse projeto. Eu, particularmente, nunca tinha tido nenhum tipo de experiência com acervo e arquivo na minha vida. Acho que antes de entrar, de ser convidada para o projeto, de conhecer a PUB, as únicas coisas que eu vi foi em aula mesmo, na graduação. Acho que eu tive aula de Brasil Colonial com o professor
Bacelar, Carlos Bacelar, e ele falava um pouco nas aulas sobre arquivo. O Pontoni também falava sobre a importância de arquivo, também Brasil colonial. E eu tive uma matéria com o Napolitano também, falou sobre história e memória e tal. E acho que isso foi dando uma percepção pra gente da importância das duas coisas, do diálogo entre memória, entre história. Mas na prática mesmo a gente não teve isso, né? Então, acho que está sendo muito legal ter com materiais muito novos e com experiências muito novas que a gente está tendo agora, com um suporte maior do que vocês mais antigos tiveram. E eu tô gostando bastante, aprendendo as coisas bem devagar, assim, com toda a paciência de vocês, mas está sendo bem especial, assim, como historiadora e como aluna e amiga também. Acho que tem várias camadas. Leonardo, Leonardo. muda pra você e bem pertinho também. Eu sou o Leonardo, eu sou Leonardo. bolsista PUB. Então não é do ar. Oi, Leonardo. Nossa, depois da primeira parte com as meninas e o Pedro falando, eu me sinto muito privilegiado na minha produção no laboratório, porque, caramba, muito perrengue, né, gente? Muita coisa. Elas estão ali com umas caras de orgulho. Tô me sentindo assim, a filha prodígio de uma E eu me sinto tipo neto, porque foi construindo uma hierarquia tão bonita, orgulhosa mesmo, assim, sabe? De uma importância pro que se faz, assim, é bonito mesmo o que foi feito até agora, assim. E eu tô junto com a Ana, né, fazendo as digitalizações e catalogações, assim, acho que é gostoso participar do projeto. Eu não sei muito o que falar sem ser muito redundante, porque acho que a Ana complementou muito bem. As nossas dificuldades são grandes, assim, mas agora, assim, nada muito comparado. Acho que nessa fase a perspectiva é positiva para mim, porque eu acho que tá sendo escalado, assim, sabe? Bom ver todo mundo junto. E tá aqui. Você perdeu o ponto assim por 10 minutos. Que Isso, eu acho. E este é o nosso calouro mais calouro do projeto. Ele entrou, Calor mais calor. ele entrou em dezembro. Aqui tá bom? Tá Aqui tá Tá. perfeito. Eu sou Nicolas Cali, eu entrei no final de 24 no projeto. Tô trabalhando de graça por enquanto. Nosso voluntário. Voluntário. A gente cooptou do projeto do Memória Estudantil, né? Sim. Continua, agora tá trabalhando ambos. Pra ser honesto, eu pedi pra participar. Eu cheguei na Olga no Pedro e falei, gente, posso participar? Achei interessante. Eu já estava no projeto do CAP, do professor Everaldo, sobre memória estudantil, DCE. Aí comecei a envolver mais com arquivo e tudo mais, achei interessante, pedi pra conhecer, participar. Aí eu tô, desde então, com a Ox em específico, com catalogação. Nas cassetes, alguém me ajudando. E realmente, tá aqui hoje é especial, eu não conhecia quase ninguém do projeto, eu não tive contato com o resto do pessoal. Com ninguém, na real. Isso é home office, né? Não consegue passar a catraca, também não tem nem espaço no quarto, na salinha. Eu tô desde 24, eu conheço a Ana desde 22, eu não tinha visto até agora no projeto, por exemplo. Mas a experiência é realmente legal, estar aqui hoje é realmente choque ver como tudo era mais difícil antigamente, ver como o pessoal sofria com isso. Eu já entrei numa fase, tá tudo já padronizado, implementado, então eu só realmente faço o que a Olga me manda fazer. Tem essa dificuldade, claro, tem muitos problemas de cassete, tipo, o áudio tá ruim, equipamento era ruim também, criança gritando atrás. Acontece. A pessoa que tá falando, tá gravando e ela tá falando, não, porque quando eu era... Você fica tipo... Ou era um senhorzinho também que tá com a voz já bem enrolada. Mas, no geral, tá sendo um projeto bem legal. O que a gente conhece, o que a gente aprende, o que a gente entende tanto do assunto que o projeto trata, como do próprio projeto fora do assunto, como a videocassete, os DVDs, VHS, os equipamentos. É algo realmente bem informativo. Estar aqui hoje também foi mais informativo ainda. Conheci todo mundo. E acho que é isso. O projeto está sendo muito interessante. Eu acho que
tem muita coisa pra trabalhar ainda Sim. pra avançar. Tem. Então, agora, para vocês três, a gente fez as perguntas para a Lívia, para a Beatriz e para o Pedro lá no início da entrevista sobre quais eram os obstáculos na época da implementação do projeto. Então, quais são os obstáculos do projeto que vocês veem agora? Quem vai responder? Isso. Bom, eu acho que o primeiro ainda tem um pouquinho do que tinha na fase anterior, porque quando eu entrei foi uma das coisas que o Pedro falou pra mim, que eu entrei no meio do ano passado, em 2024, então a gente estava ainda digitalizando bastante coisa, e eu digitalizava metade, catalogava metade, fazia a minha divisão de horas assim. Então eu acho que uma das dificuldades que tinha, e acho que creio que ainda tem um pouco, é mesmo a conservação das fitas, dos materiais todos, porque a gente está lá catalogando, digitalizando, mas é isso que vocês colocaram agora há pouco. O tempo está passando, as coisas vão se degradando, então fazer essa catalogação rápida e a digitalização também para ter esse maior tempo de conservação e as coisas não se perderem assim. E eu acho que outra dificuldade que a gente tem, que também já foi colocado, então talvez não precise trabalhar muito, mas essa coisa dos equipamentos também, como a gente é novo, eu acho que tem a ver também com o fato da gente estar aprendendo, mas muito material já foi quebrado, a gente já fez umas coisinhas Eles que às entraram vezes no não era cemitério. pra fazer, já estressamos muito o Pedro nesse projeto. Então eu acho que essa questão dos equipamentos também, da gente ter equipamentos de qualidade e tal, para funcionarem as fitas e também para conservação do espaço, para conservação dos materiais, ventilador, ar-condicionado, tudo isso, porque tem coisas que a gente mesmo tem que comprar para estar colocando ali no espaço, né? E às vezes chove dentro do acervo também. A gente tem tabelas para registrar alagamento, umidade e tudo isso. Quando acontece, a gente fica meio não, bastante preocupado, né? Choveu na coleção que a professora Antônia Terra doou pra gente. Aí a gente teve que acelerar a digitalização daquilo antes que mofasse. Sim. Você entra em pânico. Você entra lá e pisa numa poça. Ai, meu Deus. Sim, foi um susto. Então, acho que isso, apesar de ter melhorado muito, assim, desde o início, ainda é uma coisa que a gente tem medo e a gente trabalha para resolver isso o mais rápido possível. E acho que a nível pessoal, assim, profissional, de que estamos em formação, né, gente? Estamos aprendendo a catalogar as coisas agora e digitalizar também. Então, tem muita coisa que a gente vai refazer de novo, que a Olga fala, tá faltando participante aqui, você senta, você revisa e faz Abri de a novo. fita, tinha 5 pessoas na mesa, cadê 5 nomes? Sim, e aí são questões, tipo, a pessoa chama Lucinha, e é a Lucinha do departamento de geografia, mas a Lucinha tem um nome completo e a gente tem que descobrir o nome completo dela e a gente tem que pesquisar isso, registrar isso lá. Então tem várias coisas que a gente tem que fazer um esforço que não tá ali no documento e que a gente tem que registrar mesmo assim, porque é importante e precisa estar constado. Então acho que essa questão da formação enquanto arquivistas e historiadores. Eu acho que esse é uma grande ponto do porquê tem que colocar o nome e a data que fez a catalogação na planilha. Que foi revisar, eu revisei, a sua catalogação tá boa. Porque o esforço herculeano de achar o nome de todas as pessoas, de todas as entidades, de tudo, foi seu. Então o crédito é seu. Quando a gente conseguir lançar um site, vai estar lá o seu nome completo. Tacar no Lattes, você fez isso. Você achou quem era a dona Lucinha. É verdade. É isso. E, pessoal, eu queria saber de vocês. Então, eu me sinto ancião fazendo perguntas de vez em quando. O jovem. É isso, né? Os jovens que aqui estão. Como vocês se sentem sobre trabalhar no projeto? Assim, do fundo do coração mesmo. Como é pra vocês aquele sentimento? Tô nesse momento. Calma, tô pensando. Pode Então eu posso falar. O sentimento é realmente de... Primeiro, pegar algo no meio. Pegou bom dia. Peguei o negócio andando já. Mas o sentimento é realmente de ter pegado algo muito grande,
que vai dando passos, às vezes grandes, você sente, às vezes pequeno, no final assim, pequeno, porque tem muita coisa, muito material, mas trabalhar no projeto tá sendo sempre algo bom, nem sempre é divertido, vou mentir se eu falar que é sempre divertido, Uhum. mas no geral, é uma experiência que você olha e fala, pô, fazendo algo legal aqui, fazendo algo que eu espero que realmente no futuro seja disponibilizado, Uhum. É o que objetivo. é o objetivo. E eu acho que vai continuar por uns 5 anos. Acho que mais. Acho que mais, Acho que mais. 1.600 Betamax, 1.700 DVs. Ainda tem Tem coisa. trabalho. Trabalho É. tem. Tem Para as trabalho. próximas, para os bisnetos, os trisnetos da Beatriz e da Você Bíblia sente que é um mesmo. trabalho de formiguinha ali que você faz, mas que realmente você também sente que tá produzindo algo, que você tá ajudando com o produto final desse negócio. Tipo, Sim. querendo ou não, tipo, você vai lá, você tá com aquele trabalho, você tá lá, você digitalizou, a edição foi feita, você tá catalogando, você termina de catalogar a fita, aí o próximo dia você vai lá, você faz de novo, você faz de novo, você faz de novo, você faz de novo. No fim do mês, você terminou de digitalizar, Sim. catalogar todo o Congresso América 1992. Você terminou todo Vocês 80 não anos do viram, mas ela PCB. estava levantando uma taça imaginária. Tipo, você chega a um ponto que você percebe que, tipo, meu Deus, eu fiz a diferença. Terminou. Sim. Tipo, vocês terminaram, foram as principais forças atrás do término dos DVDs. Você tá me ajudando nas cassetes. As cassetes, só sobram 23 para digitalizar. Aí, em breve, catalogando cassete comigo, por favor. Yes. Estaremos lá. Mas e vocês? Tem. Pode falar? Obrigatório. Eu acho que é bem especial e bem, talvez diferente do que as meninas colocaram no começo, porque eu fiquei escutando elas falarem, e eu acho que pra mim, pessoalmente, não tem esse sentimento de frustração que vocês passaram em algum momento. Espero não sentir isso, né, mas eu ainda não senti essa coisa de, tipo, não tenho esperança, acho que vai dar tudo errado. Eu acho que vocês, o projeto como um todo, e vocês já conseguem transmitir essa coisa de confiança, e acho que essa sensação de fracasso, de medo, assim, acho que foi, se não 100% expurgada, tá quase lá, porque eu não me sinto com essa negatividade em nenhum sentido. Eu acho que tem os desafios que a gente vai passar no cotidiano, mas nada que tenha essa coisa de despertar o desânimo na gente, né? E é isso, eu gosto muito de fazer isso. É muito especial ter a oportunidade de ser historiador na prática. É a primeira vez que eu tô sendo historiadora na prática mesmo, tipo, trabalhando com documentos, fazendo coisas de historiador. E eu tô no último ano da graduação, sabe? Então, lógico, eu tive isso em algumas matérias de formas diferentes, mas eu acho que essa é a forma mais intensa e mais cotidiana que a gente tem de fazer isso. E para mim é muito especial que sejam com os meus amigos de graduação, com meus colegas historiadores também. O Pontoni tá com a gente sempre que a gente precisa, nas reuniões que a gente tem e tudo, mas são vocês que são os nossos formadores, são vocês também que são os nossos formadores, e a gente se ajudando todo dia. Então acho que isso é muito especial para mim nesse sentido, assim. Pra mim também, eu acho que eu compartilho com ela a mesma ideia de que acho que essa sensação de fracasso, assim, não tem mais. Eu espero que seja uma coisa que inaugure na nossa geração agora. E que toda vez que eu tô lá, eu sinto, sabe aquela experiência, tipo assim, eu acho que eu quero ver isso pronto, sabe? Quando você tá lá e você fala assim, acho que tá chegando. Óbvio que às vezes no final do mês você fala assim, nossa, foram poucos, porque tem muita coisa. Mas Temos tem tantas uma, pessoas. tem uma perspectiva muito alta, assim, em mim. Eu falo, caramba, eu acho que eu vou estar vivo quando Calma aí. ele fica Deve demorar pronto. tanto tempo assim, não sei mais o que O acervo já não tá mais vivo. E é gostoso, assim, óbvio que tem dias que é meio chato, assim, você fala assim, eu tô vendo robôs, eu tô vendo coisas, assim, mas é terapêutico, assim, de certa maneira, eu me sinto muito feliz de fazer parte, assim, porque acho que é como a Ana falou, você sente
historiador em prática, sabe? Você fala, pô, tô vendo uma coisa histórica e eu tô fazendo parte. Quando você finaliza e tá tudo bonitinho verde lá com o visto da Olga, você fala assim, nossa, tudo foi bom, assim. Eu acho que é isso. E tem, acho que também uma coisa que me motivou muito quando eu entrei no projeto e que eu repito para as pessoas até hoje, quando elas perguntam o que eu faço, esse tipo de coisa, é esse objetivo final que a gente tem de isso ser publicado e é a coisa que as pessoas se encantam também de falar. Isso um dia vai poder ser material para outros historiadores e outras áreas usarem isso para produzir conteúdo, sabe? Para produzir ciência, educação, sabe? Isso é muito importante e vai ter muita coisa para muitas pessoas por muito tempo, sabe? A gente está construindo algo que vai ser muito grande e às vezes a gente nem tem dimensão disso, mas Algum dia. Eu acho que, pessoalmente, eu entrei. O interesse mais foi porque, ao conhecer o acervo do CAP, a Manu me apresentou, eu vi como quão feio estava lá dentro a conservação. Uhum. Ela mostrou que tem microfilme lá, tá cheio de fungo. Aí tá com outros microfilmes ao redor. Então, provavelmente, os outros também vão estar daqui a, tipo, alguns meses, porque contamina, mofo. Então, quando eu soube sobre o que era o projeto, tipo, vamos salvar o que estava aqui, que estava mofando, eu me interessei. Eu pensei que, pô, tem muita coisa importante lá que tá guardada e ninguém vai consultar, porque não tem como consultar direito, porque tá quase estragando. Quase não tem mais como salvar, tem coisa também. Então, eu acho que o esforço coletivo que todos fazemos é algo muito importante para essa conservação. Perfeito. Não terminamos ainda, porque agora eu vou virar a pergunta no entrevistador. Eita. Você que estava lá no começo, como é que você, do seu coração, se sente sobre ainda estar trabalhando nesse projeto? Você quer me infartar hoje, né, Olga? Eu sou realizado. E eu vou olhar diretamente para a câmera agora para falar. Eu sou realizado por estar nesse projeto. Foi um projeto que eu, a Beatriz e a Lívia, a Tatá, vimos nascer. A gente estava lá quando era um neném que não tinha nada. E a gente acreditava nesse projeto para chegar aqui e ouvir palavras tão boas de vocês. Porque assim, e agora a emoção vai vir e esquece. Porque assim, eu tenho a sensação de vitória. É uma vitória. Porque 80% do acervo de VHS estava mofado quando a gente começou. A gente já restaurou tanta VHS. A gente já salvou tanto cassete. A gente já fez tanto mini DV. E tá começando. Isso é uma coisa que é realmente impressionante, porque são 3 anos de projeto. Ativamente fazendo, catalogando, editando, catalogando não, mas digitalizando, são 3 anos. E a gente tá no começo, gente. A gente tá no começo. Um acervo que é tão rico, que é tão vasto, que é tão impressionante e é tão grande, não tem palavras para descrever, e essa é a grande realidade, o que eu sinto por estar aqui. Porque eu passei por várias gerações. Dentro do acervo, eu passei por várias gerações. E em cada uma delas eu aprendi algo. Tem uma coisa que eu gosto muito, Olga, que é nós somos humanos. Nós somos sociáveis. Dentro de mim mora o sonho de cada um que passou por mim. E dentro deles mora o meu sonho. Então, dentro de cada um de vocês aqui, tem o sonho de ver isso pronto. E dentro de mim, tem o mesmo sonho. Da gente olhar, e não é porque no final do site vai ter meu nome.
Não é porque vai estar lá o meu nomezinho em algum canto. Não é por isso. É simplesmente porque olhar para trás e ver tudo que a gente fez, tudo que a gente planejou, tudo que a gente executou, todas as brigas que a gente comprou, todas as coisas que a gente foi atrás e lutou e conseguiu, não tem outro sentimento senão a de satisfação. Então, e eu vou sair um pouco até da minha própria cabeça para falar, eu agradeço imensamente a cada um de vocês. Porque é graças a cada um de vocês que a gente tá aqui. É graças a você, amiga. É graças a todos nós. Então, assim, O sofrimento com a catalogação é graças a mim. É, Aceitem. mas é o certo, eu tinha que fazer. E se tinha que fazer, a gente vai fazer. Então, eu tenho um agradecimento a todos vocês, mas eu acho que o meu agradecimento melhor vai para aquele que acreditou em mim, né? Então, vai assistir isso, com certeza vai. Então, muito obrigado a você, Puntoni, por realmente ter acreditado no projeto, ter acreditado na gente e ter deixado a gente livre. Porque você deu as asas. A gente aprendeu a voar. E olha onde a gente chegou, gente. Então, é assim que eu me sinto, Olga. E não me infarta antes de eu ir embora. Ok, então, indo para o encerramento da nossa entrevistinha. Por favor. Agradecemos imensamente a Ana Muniz, ao Leonardo Faria, ao Nicolas Cali pela presença e a conversa, mas também teve uma pessoa dessa onda que a gente não pôde entrevistar, que é o Otávio. Ele está literalmente nos gravando, ele agora é estagiário, ele é voluntário nosso, estagiário aqui do estúdio. Então, desculpa, Otávio, mas você entra aqui no final, hein, pra gente ver todo mundo no mesmo lugar. Com isso, então, a gente chega no fim da entrevista. Eu vou agradecer cada um de vocês, que eu acho que o Pedro precisa de uma pequena pausa, 10 aqui. Por favor. Então, Beatriz, obrigada. Lívia, obrigada. Milena, obrigada. Júlia, obrigada, menos pela cassete. Tatá, obrigada. David, tá ali. Obrigada. Ana, obrigada. Leonardo, obrigada. Kali, obrigada. Otávio, obrigada. Agora você deixou alguém surdo. Desculpa, eu abaixo o volume na edição. Agradecemos, então, ao professor Puntoni Uhum. pela coordenação e o apoio nos momentos decisivos do projeto. Aos professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso, coordenadores do projeto do Canal de História. Agradecemos ao time de produção que está aqui nos gravando, Ao Veloso. ao Veloso, ao Otávio, que é nosso voluntário e está nos gravando ao mesmo tempo. Agradecemos a Malu, a Cida e a Beth, as trabalhadoras do CAP e nossas maiores torcedoras, pelo apoio essencial até agora. Uhum. Até a próxima, pessoal. Tá bem todo mundo, gente. Vamos? Vamos. Toque, tá funcionando. Toque. Vem, Vamos lá, Otávio, Otávio. Vamos lá. Nosso voluntário que a gente não pode Exatamente. entrevistar. E aqui está todo o time. Tchau. Até a próxima. Próxima.